Bom dia! Hoje nós vamos trabalhar matemática. O assunto que nós vamos estudar é sobre medida e massa, de massa. Vamos aprender a usar a balança, a calcular o peso, né? Então observe a distinção entre o conceito de corpo e massa. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui, sendo, portanto, constante em qualquer lugar da Terra ou fora da Terra. O peso de um corpo é a força que o corpo é atraído, gravidade, para o centro da Terra. Varia de acordo com o local em que o corpo se encontra. Por exemplo, a massa do homem na Terra ou na Lua tem mesmo valor? O peso, no entanto, é 6 vezes maior na Terra do que na Lua. A gente se pergunta por que na Lua a gente consegue flutuar e na Terra a gente fica, né? Por causa da gravidade. Então, esse fenômeno é pelo fato da gravidade terrestre. A gravidade terrestre é 6 vezes mais superior que a gravidade lunar. A palavra grama, empregada no sentido de unidade, de medida, de massa, de um corpo, é o substantivo masculino. Assim, 200 grama, 200 G, lê-se 200 gramas. Quilogramas. A unidade fundamental de massa chama-se quilogramas. O quilograma, ou seja, QG, é a massa de 1 decímetro cúbico de água destilada a temperatura de 4 graus Celsius. Apesar de 1 quilograma ser unidade fundamental de massa, utilizamos a prática grama como unidade principal da massa. Múltiplos e submúltiplos do grama. Então vamos ver. Qual que é a unidade principal? Unidade principal seria o grama. Ou, vamos por exemplo, 1 grama. Os submúltiplos. Submúltiplos seriam grama, decagrama, decigrama, centigrama. Deixa eu me dar. Vamos fazer abreviado, senão não vai dar nós passar. Então, gramas é o principal. Os submúltiplos é o decigrama, o centigrama e o miligrama. E os múltiplos? É o decagrama, o hectograma e quilograma. Então, podemos perceber que a unidade principal seria grama. Submúltiplos, decigrama, centigrama, miligrama. E os múltiplos? Decagrama, hectograma, quilograma. Grama seria 1 grama, 1,0 grama, 0,01 grama, 0,001 grama. Decagrama, 10 gramas, 100 gramas e 1 quilo teria 1000 gramas. Então, observe que cada unidade de volume é 10 vezes maior que a unidade mediante inferior.
Exemplo. Um decagrama igual a, um decagrama seria 10 gramas. Um grama seria quanto? Um grama seria 10 decagrama. Relações mais importantes aqui. Podemos relacionar as medidas de massa com a medida de volume e capacidade. Assim, para a água destilada, a uma temperatura de 4 graus Celsius é válida a seguinte equivalência. 1 quilograma maior ou menor igual com decigrama igual litro. São várias também as relações. 1 metro cúbico é maior ou menor que um quilolitros ou uma tonelada. Ou 1 decigramas cúbico maior ou menor ou igual a 1 mililitros. Observe, na medida de grama-massas, podemos utilizar ainda as seguintes unidades especiais. Na medida, então, poderia usar uma arroba, seria 15 quilogramas. Uma tonelada igual a 1000 quilos. 1000 quilogramas. E um megaton? Um megaton teria 1000 toneladas ou 1 milhão de quilogramas. A medida de massa. A leitura das medidas de massa segue o mesmo procedimento aplicado das medidas lineares. Exemplo. Leia a seguinte medida. Vamos lá. Leia a seguinte medida. 83,732 hectogramas. Como é que a gente faz para calcular isso aí? Então, vamos ver. Quilogramas, o grama, decagrama, grama, esse grama, centigramas e miligramas. Como é que você lê? Como é que você lê? 83,732 gramas. Então, seria, como é hectograma, então seria, no caso da vírgula, seria 3,7 decagrama, 3 gramas e 2 decigramas e 8 quilos. Então, como é que você lê isso aí? Você lê 83 hectogramas e 732 hectogramas. Não, perdão, decigramas. Decigramas. Como é que
se lê, então? Vamos ver aqui a leitura: 0,43 gramas. Aqui. Outra, então. 0,043 gramas. Então, significa 0,043 gramas, a gente vai fazer o cálculo em 0. Então, aqui é 0,04 e 3. Como é que se lê? Se lê 43 miligramas. Quando necessitamos comprar carne, por exemplo, verdura, legume, um arroz, o feijão, os produtos que a gente precisa sempre pesar. Você vai no mercado, você quer 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 2 quilos de carne. Como é que os produtos utilizados das medidas de massa, como o grama e o quilograma? O que mais a gente usa, né? Geralmente você vai no mercado, eu quero 1 quilo de carne. 1 quilo de carne moída, mas eu quero meio quilo de bife. Então, meio seria 500 gramas, né? O grama é a medida da massa existente. As medidas maiores são chamadas de múltiplos. E as menores, então, as medidas maiores seriam os múltiplos, né? Que seria decigrama, centigrama e miligrama. Esses seriam os submúltiplos. E os menores seriam... Então, os múltiplos... Perdão. Os submúltiplos seria decigrama, centigrama e miligramas. E os múltiplos, os gramas, temos os decagrama, hectograma e o quilograma. Então, como já vimos aqui, 1 quilograma quilogramas possui quantos? 1000 gramas. 1 hectograma. 1 hectograma possui 100 gramas. E o decagrama? O decagrama possui 10 gramas. Isso a gente precisa saber de cabeça para nós saber na hora de fazer os cálculos. 1 grama é igual a 10 decagrama, 100 decigramas e 1000 miligramas. Nas situações envolvendo produtos cosméticos como carne, arroz, milho, feijão, as frutas, como nós já comentamos, como carnes de cargas de caminhão, trens e navios, utilizamos, por exemplo, quando se usa o peso de cargas pesadas, navio, caminhões, contêineres, seria toneladas. A tonelada é igual a 1000 quilogramas, ou 1 milhão de gramas. E quando é coisas mais leves, arroz, feijão, frutas, a gente usa o grama e o quilograma. Outra medida de massa muito utilizada na pesagem de animais e produtos agrícolas, como fumo, é o algodão. É a arroba, que corresponde a 15 quilogramas. Aqui nós podemos também ver que nós falamos aqui sobre
Estamos sobre decigramas, que seria 1,0 gramas, né? Nós falamos sobre dividindo por gramas, né? Que é 1 quilo 100 gramas, hectogramas 100 gramas e decagrama 10 gramas. E a grama? Ou grama 0,1 decagrama, uma grama 0,0 hectograma e 0,00 quilograma. 10 obtemos decigrama, 100 obtemos centigramas e 1000 miligramas. 1 decigrama, 0,1 grama. 1 centigrama, 0,01 grama. Miligrama, 0,00 grama. 1 grama de decigramas. 1 grama, 100 centigramas. Grama igual a 1000 miligramas. Observe que para obter as unidades da medida de massa, usamos o mesmo raciocínio, utilizando para obter as medidas do sistema métrico decimal. Isto é, a partir do grama, fazemos as seguintes multiplicações e divisões por 10. Da esquerda para a direita, na unidade contém 10 vezes a unidade seguinte. Da direita para a esquerda, cada unidade representa 1/10 da unidade anterior. O quilograma, o grama, é a medida, são as unidades de medida massa, que mais utilizamos no dia a dia. Isso como a gente já comentou. Para medir e indicar massas muito grandes, usamos, como eu falei, o que seria? Os navios, cargas de navio, de caminhão, que seria usada tonelada. Arroba para medir comércios, massas muito usada. Pecuarista utilizam para indicar a medida do comércio de carnes e em frigorífico. Uma arroba teria quantos? 15 quilos. Acompanhe o texto, tá? Respostas. Representando por meio de uma figura termo. Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Por meio de uma figura menos, temos. Cada unidade tem 10. Vamos representar aqui. Então, seria 10 grama, decagrama e grama. Seria 10 vezes 10 vezes 10, que daria 4.500 gramas, vezes tudo isso aqui, vezes 1000. Seria 4,5 quilogramas igual a 4,5 vezes 1000 igual a 4.500. Da direita para a esquerda, cada unidade representa 1/10 da unidade anterior. Logo, então, trabalhando da direita para a esquerda, nós temos 0,38 miligramas, né? Que nós vai, aqui a gente vai dividir, que seria então seria 38 seria dividido por 1000. 380 dividido por 1000, que nós chegaria a
380 miligramas dividido por 1000, que vai ser 0,038 gramas. Deu para nós entender um pouco do assunto. Na próxima aula eu vou ensinar vocês a usar uma balança, como pesar o alimento na balança e como calcular também. Agora vamos dar sequência na aula de português, perdão, na aula de geografia. Revendo o que aprendemos na aula anterior sobre a vida rural e urbana dos afrodescendentes, eu vou pedir para vocês formarem 2 grupos para criar a história. Qual que é o meu objetivo? Eu vou colocar no quadro para vocês fotos de pessoas, de negros, e vocês vão fazer uma redação. Através dessas figuras, vocês vão para mim fazer uma história com tudo que nós já aprendemos até hoje. Nessa redação, vocês vão comentar sobre a vida dos negros. Se nós observar o olhar dessas pessoas, a gente pode ver que é uma vida sofrida, uma vida de muito trabalho e pouco reconhecimento. Vou deixar postado no quadro essas fotos para que vocês possam desenvolver e ter criatividade sobre a redação. Com tudo que nós comentamos até hoje, desde o primeiro dia de aula, sobre a vida dos afrodescendentes, como eles trabalhavam, como era a vida deles rural, como era a vida a escravização deles, a vida na cidade. A gente pode observar que não é uma vida muito fácil. E ainda hoje, se você for olhar os negros, se nós for fazer uma comparação da nossa população entre negros e brancos, a gente pode ver que a maior parte dos negros é muita pobreza. É de muita pobreza. Por quê? Muitos julgam e dizem: não quer trabalhar? Por que não vão trabalhar? Não vão trabalhar porque muitas vezes não têm oportunidade. As pessoas não dão a oportunidade, a chance para eles mostrar o que eles sabem. Muitas vezes, quando eles conseguem o trabalho, é escravizado. É um trabalho ruim, um trabalho pesado, uma mão de obra forçada e ganha muito pouco. Trabalho muito para ganhar muito pouco. Então é fácil a gente olhar um mendigo, geralmente se for negro, na rua. É uma pessoa que não gosta do trabalho. É um vagabundo que gosta de encher a cara. Mas você já parou para pensar por quê? Por que eles estão ali enchendo a cara? Se nós muitas vezes entramos em depressão, temos desânimo, não temos vontade de fazer as coisas, estamos com o coração amargurado, entristecido. Imagine essas pessoas. Muitas vezes nós temos moradia, não nos falta alimentação, podemos se vestir bem, não nos falta dinheiro na hora da saúde. A saúde é precária no Brasil, mas a gente consegue dar um jeitinho. E eles? Será que eles têm a mesma oportunidade que nós temos? Então eu quero que vocês olhem essas figuras e criem uma redação. E para ver, né, de que maneira essas crianças vivem hoje. Muitos estão aí, as crianças de menores não têm oportunidade de estudo, estão aí pedindo esmolas,
a vida sofrida, precária. Então, é dessa forma que eu quero que vocês desenvolvam a redação. Que vocês vejam tudo que a gente aprendeu, desenvolva essa redação. E na redação também eu quero que vocês contem o que a gente poderia fazer para melhorar. O que seria? O que nós teríamos que fazer para melhorar essa situação, né? Eu vou passar aqui para vocês. Eu peguei na internet, pesquisei e peguei aqui da internet o grupo 2 da redação Cultura Afrodescendentes. Uma redação modelo. E eu vou ler para vocês. Um exemplo para vocês poderem criar a redação de vocês também. Afrodescendentes. É um marco que classifica pessoas ou objetos que chegaram do continente americano com cerca de 54 países muito diversificados, tanto culturalmente quanto economicamente. Na temporada das grandes navegações, este continente foi descoberto pelos invasores europeus que o escravizavam, em busca de lucro fácil. Subornavam reis de nações africanas, que por sua vez escravizavam irmãos e trocavam por quinquilharias, aguardente, tabaco. Na cultura afrodescendente, a religião mais predominante é a religião muçulmana, que é apresentada por mais de 316 milhões de fiéis. Na cultura muçulmana, uma das tradições mais importantes é a hora da reza, onde deve ser feito várias vezes por dia para seguir os mandamentos de Maomé, ou texto do Corão, né? Nos ensinamentos de Maomé, há preceitos religiosos, regra para a organização do Estado, instruções para o relacionamento entre pessoas e até normas para o dia a dia. Segundo a doutrina, todo muçulmano nasce puro e ganha o reino dos céus se cumpre com as suas obrigações, todas definidas. Muçulmanos comuns acreditam que quando morrem ficam numa espécie de estágio intermediário, aguardando o juízo final. A África foi palco de alguns avanços tecnológicos da história, a prática agrícola, criação de gado, mineração e metalúrgica, o cobre, o bronze, o ferro e do aço. O comércio, a escrita e a arquitetura. Daí o grande interesse por esta mão de obra escrava, altamente lucrativa. O continente africano e o Brasil lutam para acabarem com o preconceito, opressão, dominação, exclusão e outros povos. Preconceito e racismo existente pelas pessoas. Em conclusão, mais de 50% da população brasileira tem sua origem na matriz africana. Não podemos dizer que existem raças humanas e sim grupos étnicos. Assim, quando os negros chegaram aqui na América, houve uma miscigenação muito grande com outros povos aqui encontrados, formando assim o que conhecemos e moramos hoje no Brasil. Então, essa redação é uma redação modelo, a cultura afrodescendentes. Se vocês quiserem pesquisar na internet, ele conta como foi a vida dos escravos. É um exemplo. É vocês a seguir a maneira que eu quero que vocês façam. E espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre essa história, um pouco também da matemática, sobre massa, medida. A gente vai trabalhar sobre medida, sobre massa. O meu objetivo é ensinar para vocês como se faz para pesar, usar a balança, e também como os negros, né? Os negros, os escravos, na verdade eles trabalhavam e o pagamento deles era em forma também de alimento. Muitas vezes os donos de fazenda pagavam eles pesando a quantidade certa de alimentos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na próxima aula, então, a gente vai comentar mais um pouco sobre essa redação.
E vamos falar também sobre a vida culinária, as crenças, né? Então eu agradeço mais um dia. Obrigada.